Como foi dito, então, a gente tem que a função horária do MRU é S igual a S0 mais VT. Faltou eu falar aqui um macetezinho para decorar ela. Muita gente fala que isso aqui é a fórmula do sorvete, porque S0, né? A gente tem aqui, vou reescrever então, a gente tem como se fosse S0 sorvete. Então, o pessoal fala que essa fórmula aí é a fórmula do sorvete, que é S igual a S0 mais VT. E essa fórmula aí, como a gente pode ver, ela é uma fórmula que ela é uma função do primeiro grau. Ela é como se fosse um f igual a b mais ax, ou então, como a gente conhece, f igual a ax mais b. E aí agora a gente precisa, então, trazer o quê? O gráfico representado por essa função aí. E aí a gente vai ter dois casos específicos que a gente vai ver agora. O primeiro caso é quando temos a velocidade maior do que zero. A gente aprendeu já que quando a gente tem a velocidade maior do que zero, a gente tem um movimento, relembrando, progressivo, correto? E aí, então, a gente vai ter um gráfico para o movimento progressivo e um gráfico para o movimento retrógrado. Então, temos aqui os dois casos possíveis que a gente tem que analisar. O segundo caso é uma velocidade menor do que zero. E aí, como que a gente desenha esse gráfico aqui? A gente sabe que, como é uma função do primeiro grau, ela é uma reta. Então, a gente vai desenhar uma reta assim. Ou então, se for um movimento retrógrado, uma reta declinada. Então, esses são os dois casos possíveis. Onde corta o eixo aqui da posição? Porque a gente tem um gráfico que é posição por tempo. Faltou eu falar isso, que é muito importante. Todo gráfico a gente tem que o quê? Escrever o que ele está representando. E aí a gente tem um gráfico então de posição por tempo. Então, a posição, quando o tempo é zero, a gente chama de posição inicial. Então, aqui é S0. Da mesma forma, aqui vai ser a posição inicial. E o que nós podemos fazer também com o gráfico? Se a gente pega e analisa aqui uma posição genérica S. Opa, ficou meio ruim aqui. Deixa eu desenhar. Se a gente analisa uma posição genérica S, a gente sabe que essa posição vai ser num tempo t. Beleza. O que acontece se eu fizer, então, esse triângulo aqui, ó, a gente formou um triângulo aqui. Esse lado aqui vale S e aqui é S0. Então, S menos S0 e esse outro lado vale t. O que acontece, então, se eu fizer... Vou fazer aqui na outra folha. Vou copiar para lá, só para a gente poder trabalhar melhor. E aí, então, eu tenho o mesmo gráfico aqui. O que acontece se a gente fizer, que eu quiser que você me calcule a velocidade desse corpo? A gente sabe que a velocidade é igual à velocidade média, que é ΔS dividido por ΔT. Portanto, a velocidade é ΔS, S menos S0, dividido pelo tempo. Então, se eu pegar e calcular aqui, que a gente sabe que tem um ângulo θ ali naquele triângulo, a tangente de θ é igual ao quê? A tangente de θ, ela é o cateto oposto, S menos S0, que é esse cateto aqui, dividido pela hipotenusa, que é t. O tamanho desse cateto aqui é t. Portanto, lá, chegamos aqui na conclusão de que a velocidade ela é numericamente igual à tangente de θ. Numericamente, por quê? Porque a velocidade é uma grandeza física, enquanto a tangente de θ é um número, é uma grandeza matemática, digamos assim, né? De maneira grosseira. Portanto, se o enunciado lá, a questão do seu vestibular, do seu concurso, lhe der um gráfico da posição pelo tempo, então isso daqui é no gráfico S por T. Então, um gráfico de posição por tempo, a tangente de inclinação da reta é numericamente igual à velocidade. Então, é possível a gente calcular a velocidade pelo tangente da nossa inclinação da nossa reta.
ok? E aí, para fechar, a gente poderia ter também o gráfico aqui de que eu posso fazer um gráfico de velocidade pelo tempo. Então, se eu tiver um gráfico de velocidade pelo tempo, como que a velocidade muda no tempo? Ela não muda, ela é o quê? Constante. Então, eu tenho esse caso aqui, e eu poderia ter também, vou fazer aqui do lado, eu poderia ter o seguinte, eu poderia ter a velocidade negativa. Se a velocidade fosse negativa, a gente representaria ela aqui para baixo. Então, no MRU, no gráfico V por T, a gente tem uma reta que ela não tem inclinação. Ela é exatamente uma reta horizontal. E olha que bacana que a gente pode fazer nesse gráfico aqui. O que acontece aqui esse cateto aqui? Ele vale velocidade. Esse cateto aqui, se eu pegar aqui, ó, ele vale o tempo. Então, o que acontece se eu fizer V vezes T? Eu estou calculando quem? V vezes T, eu estou calculando a área. Então, vezes T é igual à área do gráfico, tá vendo? A área aqui, eu tenho um retângulo, lado vezes lado, V vezes T, eu acho a área. E a gente sabe também que V é ΔS dividido pelo tempo, ou por ΔT, né? Portanto, ΔS é igual a V vezes ΔT, que a gente pode reescrever como ΔS igual a V vezes o T. Portanto, novamente eu falei portanto muitas vezes hoje, porque essa parte é importante e você não pode errar isso numa prova. A gente então tem que V vezes T é área, só que V vezes T é ΔS. Logo, mudei agora o conectivo, né? Temos que mudar. ΔS é numericamente igual à área. Isso daqui a gente vai falar igual no outro ali. Isso a gente vai ter no gráfico V por T. Então, esses são os bizus que eu queria trazer para você. Para quem não sabe, bizu é a dica, é o macete, né, que eu estou trazendo. Bizu é uma gíria militar. E aí, então, a gente tem que lembrar de saber fazer o gráfico, saber o que representa cada ponto, né? O corte aqui, onde corta o eixo das ordenadas, é a posição inicial, porque ele equivale ao B, tá? O B aqui é como se fosse o S0, a gente sabe que num gráfico F igual a x mais B, o B é onde corta, e o A é o coeficiente angular da reta. E olha que bacana, a gente achou que o A, que no caso é o nosso V, é a tangente de θ, que é exatamente o coeficiente angular da reta. Angular. E então a gente tem que saber que o V é numericamente igual à tangente da reta e o ΔS é numericamente igual à área. Só que nunca confunda o tipo de gráfico, gente. O ΔS é igual a área, vai representar o ΔS no caso, né? Só no gráfico V por T. Se você tiver o gráfico S por T, de posição por tempo, a área não quer dizer nada. E muita gente confunde isso. Sempre acha a área é o ΔS. Não. Vamos prestar atenção sempre na unidade do gráfico que a gente esteja trabalhando. Beleza? Para não confundir isso. Gráfico V por T, ΔS é a área. Se não for gráfico V por T, a gente tem a tangente de θ é igual numericamente à velocidade. Belezinha? Então, aguardo vocês na próxima aula.